A pandemia acontece quando uma doença epidêmica infecciosa e muito contagiosa atinge todos os continentes do mundo. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu sou o Pi e seja bem-vindo para mais um vídeo. E não se esqueça, já deixa o like e se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. Confira agora as maiores epidemias e pandemias que marcaram e continuam marcando a nossa história. A gripe suína H1N1. Em 2009, a gripe H1N1 influenza tipo A, ou também conhecida como gripe suína, começou no México e logo se espalhou pelo mundo. Ela foi chamada de gripe suína uma vez que foi identificado pela primeira vez em porcos. O surto dessa doença respiratória que foi causada por esse vírus permaneceu até 2010 e atingiu cerca de 207 países no mundo. Estima-se que nesse período morreu mais de 9.000 pessoas. Os grupos que apresentam maior risco de contaminação são as crianças, as gestantes e os idosos. Essa doença é muito contagiosa e apresenta sintomas parecidos com os da gripe comum, como febre, tosse e dores no corpo. Estima-se que cerca de 20.000 pessoas morreram dessa doença em todo o mundo. Agora vamos falar sobre a cólera. Ela é uma doença infecciosa bacteriana que já teve diversos surtos na história da humanidade, sendo que o maior deles ocorreu no século XIX. Estima-se que cerca de 30.000 pessoas morreram vítimas dessa enfermidade. A cólera é causada sobretudo pela falta de saneamento básico gerado pela água e alimentos contaminados pela bactéria. O principal sintoma é a diarreia, levando a pessoa a uma grande desidratação. Atualmente, essa doença ainda continua a atingir diversas pessoas no mundo, principalmente em países subdesenvolvidos, onde o saneamento é muito precário. Então, vamos falar do tifo. Foi no século XV que o tifo começou a atingir a população. Porém, depois da Primeira Guerra Mundial, que essa doença alcança grande parte das pessoas, matando cerca de 3 milhões de indivíduos em 5 anos, de 1918 a 1922. Ela é transmitida através dos piolhos contaminados, que na altura se encontravam nos ratos. Por isso, essa doença também está muito relacionada com a peste negra, que também se espalhou por conta dos piolhos que picavam os ratos e ficavam infectados. Com isso, fica claro que o tifo se espalhou no momento em que o saneamento era uma das poucas preocupações da população. E os sintomas do tifo são inicialmente similares aos da gripe, porém com presença de erupções cutâneas. Agora vamos falar da AIDS, do HIV. A AIDS, sigla de Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, é uma doença causada pelo vírus HIV, que acomete o sistema imunológico atacando os linfócitos TCD4, fundamentais para as defesas do nosso organismo. A sua transmissão ocorre nas relações sexuais e também pela transmissão sanguínea, causada sobretudo pelo uso das drogas injetáveis. Além disso, grávidas que apresentam o vírus podem passar para os filhos durante a gestação. Infelizmente, até hoje, não temos a cura dessa doença. Os pacientes controlam a doença e fortalecem o sistema imunológico. Estima-se que mais de 20 milhões de pessoas no mundo já morreram de AIDS. Agora vamos falar da peste negra. Foi no século XIV, durante a Idade Média, que a peste negra, também chamada de peste bubônica, assolou a população europeia e asiática. Teve sua origem no Oriente, mais especificamente na Mongólia, e foi espalhada pelos barcos comerciais que realizavam trabalho entre os dois continentes. Ela é causada por uma bactéria. Essa doença primeiro atingiu os ratos e depois foi passada aos humanos pelas pulgas infectadas que haviam picado esses animais. Os sintomas eram parecidos com uma gripe forte, porém com um inchaço nos gânglios e a presença de bolhas de pus e o sangue pelo corpo. O maior problema que fez essa doença atingir grandes proporções estava nas condições de saneamento e higiene no momento. Estima-se que na Europa, 1/3 da população morreu, ou seja, cerca de 25 milhões de pessoas entre os anos de 1347 e 1353. Então vamos falar um pouco agora sobre a gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma das maiores pandemias da história,
que atingiu a população mundial no ano de 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, e permaneceu até 1920. Recebeu esse nome pois a Espanha foi um dos países mais atingidos no início do surto. Influenza é o nome atribuído ao vírus dessa doença, que infectou cerca de 500 milhões de pessoas no mundo. O número de mortes não é certo, mas estima-se que essa gripe tenha matado entre 20 e 40 milhões de pessoas no mundo. Uma curiosidade: no Brasil, o presidente do país na altura, que era o Rodrigues Alves, chegou a falecer da doença. Note que uma variação desse mesmo vírus, conhecido como H1N1, voltou a atingir a população em 2009. Então agora vamos falar da varíola. A varíola é uma doença causada pelo vírus Orthopoxvirus variolae, com sintomas parecidos com os da gripe normal, febre e dores no corpo, acrescidos de vômitos e úlceras cutâneas. Vários surtos da varíola aconteceram na história da humanidade, sendo que o primeiro deles ocorreu em 430 a.C. na Grécia. Estima-se que naquele momento 1/3 da população grega morreu. Mais tarde foi a vez dos romanos e com as grandes navegações do século XV a doença chegou na América. Mas foi somente no século XVIII que a doença começa a ser controlada com a criação da vacina contra a varíola por Edward Jenner. No século XX, mais precisamente na década de 80, quando ela matou mais de 300 milhões de pessoas, essa doença foi considerada erradicada do planeta. Agora vamos falar sobre a tuberculose. Foi em meados do século XIX que a tuberculose começa a atingir grande parte da população. Essa doença, causada por uma bactéria, o bacilo de Koch, é também chamada de tísica pulmonar, pois afeta os pulmões, causando sintomas graves de insuficiência respiratória. No entanto, a doença também pode atingir outros órgãos do corpo, como os ossos, a pele e os gânglios linfáticos. Quando acometidas pela doença, as pessoas começam a ter crises de tosse aguda com sangue e pus. Até meados do século XX, a tuberculose atingiu pessoas em diversas partes do mundo e estima-se que chegou a matar cerca de 1 bilhão de indivíduos. Embora esteja controlada, ela continua presente em alguns países do mundo, sobretudo os países subdesenvolvidos. Então vamos falar agora sobre a nossa atual situação com o coronavírus. O coronavírus é uma pandemia que está atingindo a população mundial desde o final do ano de 2019 até o atual momento. O nome atribuído Covid-19 é a junção dos termos corona, vírus e doença, mais o ano de 2019, quando se iniciou a pandemia. Vale lembrar que o coronavírus é uma família de vírus, sendo que o causador da doença Covid-19 é o vírus identificado como SARS-CoV-2. A sigla SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Grave. A doença foi identificada no final de 2019 na China, mais precisamente na cidade de Wuhan, e avançou para outros países de todos os continentes. Esse vírus começou a infectar morcegos e mais tarde os seres humanos. Essa doença ataca os pulmões, levando os doentes a graves quadros de insuficiência respiratória e pode resultar na morte. No começo, a doença inclui os sintomas de uma gripe normal, mas pode avançar para casos de pneumonia grave. Estamos passando momentos muito difíceis com essa pandemia, então vou falar aqui para vocês. Cuide sempre da sua higiene, lave bem as mãos, usem máscara e ao sinal de qualquer sintoma, procurem um médico. E aí, gostou do conteúdo? Se gostou, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Dessa maneira, você sempre vai receber a notificação dos nossos novos vídeos. E assim você me ajuda a levar esse mundo de curiosidades para mais pessoas. E pessoal, vou deixar aqui mais 2 vídeos para vocês continuarem assistindo o canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.